Muito boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos para mais uma poderosa live das 22 horas. Ótimo final de terça-feira para você, final de noite. Que Deus te abençoe de forma poderosíssima, em nome do Senhor Jesus. Pouco tempo atrás, nós estávamos no Campo Limpo, um culto muito forte, muito poderoso, onde a glória de Deus se manifestou. Olha, aquilo que Deus fez lá hoje foi extraordinário, muito forte. A gente está com um trabalho lá no Campo Limpo, muito poderoso, e Deus tem feito grandes coisas extraordinárias. Amém? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes da gente iniciar a palavra, eu quero pedir para você clicar aqui embaixo, onde eu estou apontando aqui, no botão de compartilhar. Você vai mandar essa live para todo mundo que você conhece. Assim que você clicar em compartilhar, vai aparecer o símbolo do seu WhatsApp. Aí você clica no seu WhatsApp e você vai mandar essa live para todas as pessoas do seu WhatsApp, os grupos que você tá. Joga lá nos grupos, coloca para todo mundo ver, porque hoje está muito poderoso aqui o que eu vou falar. Tá bom? Pessoal, a Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo de número 4, que havia uma mulher, e essa mulher, ela era viúva. Seu marido, Obadias, ele faleceu. Obadias trabalhava para o rei Acabe. E Obadias, ele era um homem muito temente a Deus. Em uma certa fase da sua vida, ele tem um papel muito importante, ele desempenha um papel muito importante entre os profetas do Senhor daquela época. Houve um período de muita fome, muita sede, escassez na terra. E Obadias sustentou 100 profetas, 50 profetas numa caverna, 50 profetas na outra. E ele sustentou esses 100 homens com pão e água durante vários e vários dias. Agora imagina só você comprar pão e água para 100 homens durante vários e vários dias. Então essa ajuda que Obadias deu para os profetas do Senhor lhe fez ficar com uma dívida exorbitante. Uma dívida muito grande na qual ele estava pagando. Só que ele faleceu. Ele teve uma enfermidade e chegou a óbito. E a dívida ficou para sua mulher. Porque quando um homem falecia, a dívida não acabava. A dívida ficava para a esposa. E a esposa tinha que se virar para pagar. E aquela dívida que ficava com a esposa, aquela esposa ali, daquele rapaz que faleceu, a viúva, ela tinha que recorrer aos seus filhos. Se os seus filhos fossem novos, meninos moços, eles deveriam ir trabalhar. Alguns passavam 5, 10, 15, 20 anos trabalhando e outros até mesmo morriam nesses trabalhos escravos. E aquela mulher tinha 2 filhos. E os credores, ou seja, os agiotas, chegaram na porta daquela mulher para lhe cobrar o dinheiro. Falaram: olha, a gente quer o dinheiro de qualquer maneira, você vai ter que conseguir, você vai ter que arrumar. Mesmo aquele problema não sendo dela, aquela dívida não sendo dela, aquele dinheiro não foi ela que pegou, não foi ela que ajudou ninguém, mas ela teve que resolver o problema que foi deixado pelo marido. Ela teve que resolver o problema que foi deixado por Obadias. Aí ela vai recorrer até o profeta. O profeta naquela época representava a Deus. Agora, pessoal, o que me chama muita atenção nessa história é que ela poderia ter várias atitudes. Entre essas, ela poderia murmurar, reclamar e dizer: Deus, onde é que o Senhor está? Porque Obadias, ele serviu aos profetas, ele ajudou os profetas e agora eu estou com essa dívida aqui, vão levar meus 2 filhos. Ela poderia reclamar, murmurar, falar contra Deus, ficar chateada, ficar depressiva. Ela poderia fazer tudo isso. Tudo isso e muito mais. Mas sabe o que ela fez? Ela foi recorrer ao profeta, ou seja, ela foi recorrer a Deus. Ela foi pedir a ajuda de Deus. Quando ela chega diante do profeta, ela fala: olha, o meu marido, teu servo, ele morreu e deixou uma dívida, e agora os credores estão na minha porta cobrando. Aí Eliseu vai olhar para aquela mulher e com muita sinceridade vai perguntar para ela: o que é que eu tenho a ver com isso? É Bíblia, você pode ler. 2 Reis, capítulo 4. O profeta pergunta: o que tenho eu contigo? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com a tua situação? Não foi eu que fiz a dívida, para que tu tá vindo para cá me trazer esse problema? Só que tem uma coisa:
Por que que aquela mulher foi até Eliseu? Ela foi até Eliseu justamente porque o marido dela se endividou servindo aos profetas. Então ela pensava, então, meu marido se endividou servindo aos profetas, Eliseu é um profeta, ele é um homem de Deus, ele vai ter que resolver minha situação, ele tem que me ajudar. E ali naquele momento, há um espaço cronológico que a palavra não traz pra gente. Mas há um espaço cronológico. O que é cronologia? Vem de tempo. Ali acontece alguma coisa no meio dos versículos que a história não conta. Porque depois que Eliseu pergunta o que eu tenho a ver com a tua situação, ele diz, o que você tem em casa? Provavelmente alguém conhecia aquela mulher. E alguém prontamente naquele momento contou a Eliseu quem era aquela mulher e quem era o marido dela. Que o marido dela foi Obadias, que também um dia Obadias teve um encontro com Elias e o ajudou, porque no período onde houve uma fome e uma sede muito grande na terra, Obadias levou os gados para pastar, para encontrar água. E nessa ele encontra Elias, que era um camponês, um homem do campo que vivia ali andando pelas florestas. Obadias vai encontrar Elias e vai abrir uma porta para Elias diante de Acabe, ou seja, Elias só conseguiu falar com Acabe por causa de Obadias. Não era qualquer pessoa que chegava até o rei, não era qualquer pessoa que podia ir falar com o rei, não era qualquer pessoa. Tinha que ter, como hoje nós chamamos, do pistolão. Tinha que ter alguém lá dentro que conhecesse o rei, conhecesse aquela pessoa que queria falar com o rei e abrisse então uma porta para ela. Então Obadias ele teve um significado muito grande para os profetas e na história deles. E provavelmente alguém vai contar isso para Eliseu. Quando a pessoa conta isso para Eliseu, Eliseu entende, olha, eu tenho que ajudar essa mulher, porque o marido dela teve uma grande importância para nós profetas. E ali ele pergunta, o que você tem na tua casa? Sabe o que eu entendo aqui também? Que Deus não revela tudo para os profetas. Deus revelou tantas coisas poderosas a Eliseu, e por que Deus não mostrou a ele o que é que tinha dentro da casa da mulher? Porque nem tudo Deus revela. Tem coisas que Deus revela, tem coisas que não. E a mulher, ela vai dizer assim, olha, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E ele falou, vai, pega vasilhas emprestadas, e não poucas, e deita o azeite sobre essas vasilhas. E quando você deitar o azeite nessas vasilhas, elas vão se multiplicar. Aqui há um ponto muito forte. Deus não trabalha com divisão. Deus trabalha com multiplicação. As pessoas costumam dizer por aí, né? Tem que dividir o pão. Quando você divide o pão acaba. Mas quando você causa uma multiplicação, aquilo cresce. Jesus não dividiu o pão. Jesus multiplicou. Porque dividir era Jesus pegar os 5 pães e os 2 peixes e começar a cortar em pedacinhos e dar ao povo. Mas conforme o pão era dado ao povo, ele se multiplicava e se tornava em mais pães e mais pães e mais pães. Foi isso que aconteceu, a multiplicação. O que aconteceu na vida daquela mulher foi a multiplicação. Deus trabalha multiplicando, mas para Deus multiplicar tem que partir de algum ponto, porque aquela mulher ela tinha um pouco de azeite. Não se multiplica do zero. Então, se eu quero ser abençoado financeiramente, eu tenho que ofertar, entregar o meu dízimo e sacrificar no altar. Mesmo que seja pouco, para ter multiplicação, eu tenho que entregar alguma coisa. Se eu quero que Deus me levante, me honre, me leve às nações para pregar o evangelho, eu tenho que aprender a falar em público, eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, para que essa unção se multiplique. E Deus, ele é especialista em multiplicar. Amém? Eu quero que você entenda isso aqui bem claramente. Aquela mulher, ela não pereceu. Seus filhos não viraram escravos e nada de ruim aconteceu nem a ela nem à casa dela. Só que por um certo momento ela passou vergonha.
Porque imagina só, os credores estavam na porta dela cobrando ela. Só quem já foi cobrado por um agiota, por um credor, por um devedor em sua porta, sabe muito bem o que é isso. E aquela mulher, ela tinha uma dívida que não foi ela que causou. Quando a pessoa é cobrada por uma dívida que ela fez, tudo bem. Mas imagina só, você ser cobrado por uma coisa que não foi você que comprou, não foi você que fez aquela dívida. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela foi envergonhada. E talvez você agora, você tenha passado por momentos de vergonha na tua vida. Por momentos de vergonha, momentos de dívida. O diabo tem tentado envergonhar você. O diabo tem tentado lançar você no chão mesmo, te humilhar. Mas ele não vai conseguir, porque Deus agora, nesse exato momento, está entrando nessa situação que você está vivendo para te dar a vitória, para mudar a tua história, para mudar o cenário, para mudar a tua vida em nome de Jesus. Então, como profeta e como homem de Deus, eu quero determinar que uma grande providência está chegando em sua casa agora, está chegando em sua família agora. E você que crê, coloca amém aqui embaixo. Vamos orar comigo o Salmo 23, mas fica para você a lição. Confia e recorra a Deus. A gente recorre muito às pessoas, ao pai, à mãe, às pessoas ao redor, ao irmão, à família. Mas recorra a Deus, conte seu problema a Deus e Ele vai resolver. Aquela mulher não tinha ninguém para ajudá-la. Mas quando ela recorreu a Deus, Deus mudou a sorte dela. Vamos orar? Vamos falar com Deus. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus e meu Pai, eu te peço nesta noite de terça-feira, que o Senhor traga uma grande providência para os teus filhos, providência sobre este problema, sobre esta causa. Assim, meu Pai, como o Senhor trouxe para aquela mulher uma providência, que o Senhor traga também uma providência para os teus filhos, que o Senhor traga uma grande providência para o teu povo, e que eles venham vencer, superar e dar a volta por cima sobre todos esses problemas. Eu sei que o diabo tem tentado envergonhá-los, tentado, meu Pai, colocá-los no chão mesmo, mas eu sei que o Senhor é Deus também para dar vitória. E eu te peço, vai entrando nessa causa agora e vai abençoando o teu povo. E aqueles que creem, digam amém. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Meu povo, que Deus abençoe vocês, fiquem em paz, um forte abraço e até amanhã, às 22 horas, mais uma vez, eu vou trazer aqui uma palavra de fé para você. Lembrando que a nossa campanha está acabando, viu? É só amanhã, quarta e quinta. Na quinta-feira a gente já encerra. A quinta-feira aqui vai ser a última live aqui do YouTube desse ano de 2023, tá certo? Ano que vem nós faremos mais lives, mas quinta-feira nós encerramos as lives de 2023 e voltamos só em 2024. Então, eu quero que você acompanhe a live comigo, quarta-feira e quinta-feira, que será uma live muito especial. Deus abençoe você, beijo no coração, forte abraço. Tchau, até amanhã.